Após reclamações de reitores e protestos de estudantes, o ministro da Educação garante que universidades federais não ficarão sem recursos. Brasília, Yasmin Costa. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Educação, Victor Godoy, explicou que os bloqueios do orçamento das universidades e institutos federais não se tratam de cortes de recurso, e sim de um limite na movimentação financeira até dezembro. Não é um corte, né? Isso é importante deixar claro. Então, para explicar bem didaticamente, imagina que uma universidade federal ela tem ali R$1 milhão para gastar até o final do ano. O que acontece? Ela não vai poder gastar esse recurso todo agora em outubro. Ela vai ter que dividir o gasto em outubro, novembro e em dezembro. Então, houve uma limitação nessa movimentação. Mas o valor de R$1 milhão ele está garantido. Não tem risco de corte ou redução orçamentária. Godoy ponderou que esse tipo de medida é corriqueira e que se faz necessária para que o governo cumpra com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É um movimento que é feito usualmente pelo governo para a gente atender a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem a previsão de arrecadação e tem a previsão e a fixação das despesas. A gente, durante o ano, vai fazendo esse acompanhamento para que a gente não gaste muito mais daquilo que a gente arrecada e ter uma responsabilidade fiscal. Isso que o governo faz todos os anos, corriqueiramente, é um procedimento normal e é feito com esse objetivo, da gente ter a responsabilidade com o uso do recurso público. O ministro da Educação destacou que se os institutos de ensino precisarem de um empenho financeiro acima do limite estipulado, é só entrar em contato com o MEC, que, por sua vez, vai encaminhar a demanda ao Ministério da Economia. Então, nós temos um esforço muito grande para fortalecer o orçamento das universidades e dos institutos, que aqueles casos em que, eventualmente, esse limite, que foi colocado de gasto, de empenho, uma universidade tem uma situação concreta em que precise ultrapassar esse limite, pode procurar o Ministério da Educação, nós vamos receber o reitor, conversar com ele, entender a situação e buscar resolver isso junto com o Ministério da Economia. O decreto formaliza o contingenciamento de R$2,6 bilhões. O congelamento de recursos determinado por esse novo decreto afeta praticamente todos os ministérios. Só que a pasta mais prejudicada foi a da Educação. Quase metade da limitação das despesas são no MEC. Do total de recursos bloqueados, R$1,3 bilhão já tinham sido anunciados entre julho e agosto. E pouco mais de R$1 bilhão foi detalhado agora. O bloqueio impacta, inclusive, nos recursos das emendas de relator. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, repudiou a decisão do Ministério da Economia. Pelas redes sociais, a instituição convocou para o dia 18 atos em protesto e pela defesa das universidades e institutos federais. Com essa decisão, o governo Jair Bolsonaro mantém só este ano R$10,5 bilhões de despesa do orçamento bloqueadas no total. O decreto determina que no dia 1º de dezembro deste ano, os valores serão descontingenciados e os limites de empenho serão retomados. Ô Mota, como você entendeu essa discussão? O ministro diz que então não é corte, é apenas limite na movimentação financeira destinada às universidades federais até agora, o fim do ano, até dezembro? É uma coisa absolutamente normal, Adriana. É mais uma operação normal de gestor que é usada para criar uma narrativa para lacração. Isso é o que o governo federal faz, é igual um pai de família que tem um orçamento, ele tem que alimentar a família, pagar o aluguel, pagar a despesa da casa, ele chega em casa e diz, olha só, eu ganho todo dia a minha vida vendendo coisas na rua. E está parecendo que esse ano, até o final do ano, eu vou ganhar menos do que eu imaginava. Então, vamos pegar aquelas despesas que a gente tinha planejado e vamos dar uma replanejada para que a gente não gaste mais do que eu vou ganhar. E tem um esclarecimento muito bom que foi feito aqui pela Universidade Federal da Paraíba, que eu gostaria de ler. A nota oficial da UFPB diz o seguinte: o contingenciamento anunciado pelo governo federal não é corte, é uma medida de responsabilidade fiscal controlando gastos em razão de avaliação periódica de receitas, tendo a possibilidade de afetar apenas o orçamento discricionário, quer dizer, não afeta salário. A nota continua. Contudo, o governo federal já sinalizou
que os recursos poderão ser liberados em breve. É isso, uma operação simples, normal, mais uma narrativa criada a troco de nada. Amanda Klein, em relação às universidades, há dificuldades e muita discussão sobre corte e contingenciamento. É um jogo de palavras. Eu tenho certeza que se um pai de família, como fez referência ao Mota, tivesse que cortar alguma coisa, a última coisa que ele cortaria seria a escola do seu filho. Ele tentaria cortar absolutamente tudo antes dele cortar a escola do seu filho ou a educação do seu filho, porque qualquer pai de família, assim como um país, deveria saber que investir em educação é investir no futuro. Se há um problema de recursos por causa do teto de gastos, por que não cortar, então, nas emendas do relator? Ainda faltam 7 bilhões e 800 milhões de reais para serem empenhados esse ano, de emendas secretas, orçamento secreto, que chega a 16 bilhões de reais. Por que não cortar aí? Será que é porque esses recursos serão empenhados na reeleição da Câmara dos Deputados, que se avizinha em fevereiro do ano que vem? Será que é por isso? Um governo, um país, um orçamento não tem que eleger prioridade? Será que a prioridade não é será que a educação não é uma prioridade desse governo? Certamente não, porque ela vem sendo maltratada e negligenciada consistentemente. Tanto é que houve 5 ministros da pasta, acusações de corrupção, pastores do MEC, barras de ouro, Bíblia, enfim, um sem número de escândalos afligindo a pasta de educação. As instituições federais soltaram nota ontem, a Andifes, a associação do setor, não há mais de onde tirar, eles têm que tirar dinheiro, não tem mais carne, eles têm que tirar dinheiro do osso. Tiveram mais de 700 milhões de reais de contingenciamento no meio do ano. Isso que o ministro da Educação faz é um jogo de palavras. Ele diz, olha, o que a gente está fazendo, a gente não está prometendo esses recursos para empenho, mas se alguma instituição federal tiver um problema, então esse reitor pode se dirigir ao MEC e conversar comigo caso a caso. Será mesmo que algum reitor, de reitor em reitor de universidade federal, vai bater nas portas do Ministério da Educação para pedir mais dinheiro? Como é que ele vai fazer seu planejamento estratégico para o final do ano e para o ano que vem? Se ele não sabe com quanto de dinheiro, com os recursos que ele irá contar, que empresa consegue fazer um planejamento estratégico se ela tem corte, congelamento no orçamento todo o tempo? Então, é uma questão de eleger prioridades, e certamente a educação não é prioridade para o governo Bolsonaro. Isso sim, e não religião, deveria estar em pauta no debate dessa eleição. Narrativas. Eu fiquei até espantado que a Amanda não trouxe nessa fala dela a questão da urna, porque só faltava também trazer a questão da urna eletrônica, das pesquisas eleitorais. Eu vou ler mais um trecho aqui da nota da Universidade Federal da Paraíba. Prestem atenção, o contingenciamento não afetará qualquer bolsa, assistência estudantil ou ações discricionárias previstas durante esse ano, inclusive os orçamentos dos centros. É lógico que o pai de família privilegia a educação, e é exatamente isso que está acontecendo. Eu repito, os salários não vão ser afetados, nenhum professor vai deixar de receber, nenhum aluno vai deixar de receber bolsa. Agora, as outras despesas têm que ser contingenciadas, assim como são em qualquer lugar. Qualquer pessoa que já foi gestor de qualquer coisa, pode ser gestor de uma papelaria na esquina, sabe? Se o seu faturamento não cobre as suas despesas e você gasta mais do que você fatura, qual é o seu destino? Falência. Mas as nossas universidades não são exatamente um centro de excelência de gestão. Inclusive, nós vimos nas 2 últimas semanas alguns movimentos dentro das universidades que são muito complicados. Então, não é de se surpreender que algumas dessas universidades estejam aproveitando essa ação absolutamente normal de gestão para criar uma narrativa. Mota, você jura que você não vai defender as universidades? O FRJ, a universidade do seu estado do Rio de Janeiro, que é conhecida pela excelência acadêmica, não tem dinheiro para chegar até o final do ano para pagar a conta de luz. Onde é que você sugira que essas universidades cortem dinheiro, não paguem a conta de luz? E os hospitais e as clínicas que funcionam como adjacências, como parte dessas universidades, como é que você presta esse serviço para a população? Como é que você investe e pensa num país do futuro se você não investe em educação? A gente é sempre pródigo em adotar exemplos de outros países, como Singapura,
Singapura e Coreia do Sul, os tigres asiáticos que investiram em educação e deram um salto de qualidade, de crescimento de PIB nos últimos anos, de distribuição de renda, e a gente não vai adotar modelos semelhantes no Brasil? E você acha normal um governo que corta 2,5 bilhões de educação? Por que não cortar no orçamento secreto? Que narrativa? Não é narrativa, é verdade. É só a gente olhar para todas as universidades que gritaram ontem com mais esse aperto de cintos. Obviamente, todo mundo sabe, houve corte também no Ministério da Ciência e Tecnologia. Como é que você vai pensar num projeto de país se você não tem investimento em ciência, não tem investimento em academia, porque a academia é de esquerda? Então, não teremos mais universidades no nosso país? Como é que a gente vai formar os nossos filhos? Eu me preocupo com isso, porque eu tenho um filho pequeno e eu quero que ele tenha acesso a universidades e instituições de excelência, que tenham investimento, recursos que possam aplicar em laboratório, em ciência, em desenvolvimento de pesquisa. Você sabe muito bem que os recursos disponíveis para bolsas do CNPq e do CAPES caíram para os níveis mais baixos da história, um recorde de baixa. Que país é esse que a gente está criando para os nossos filhos? Então, é só falar de economia como se fosse um chapéu de alumínio, economia liberal, corte, não saber onde vai cortar. O corte pode ser bom, pode ser ruim, então que corte no orçamento secreto, vai cortar em educação. Você jura que você acha que essa é a melhor alternativa? Não, então, deixa eu te responder. Primeiro, todas essas despesas básicas têm orçamento assegurado. Não existe nenhuma possibilidade de nenhuma universidade ficar sem luz. Isso é narrativa. Segundo, Amanda, eu acho excelente essa discussão sobre educação, porque me dá a chance de lembrar um dos maiores crimes cometidos durante a pandemia, que foi o fechamento das escolas e universidades. Essa turma que está tão preocupada com a educação brasileira jogou milhões de alunos, de crianças, de adolescentes na rua. Essas crianças ficaram sem aulas. Em alguns locais, as aulas não voltaram completamente ainda. Em alguns locais, em algumas dessas universidades tão preocupadas com o futuro dos nossos filhos, as aulas foram simplesmente canceladas e havia movimento de protesto dos sindicatos para impedir que as aulas retornassem, porque a epidemia não havia acabado. O prejuízo causado por isso, Amanda, é irreparável. Eu tenho certeza que você conhece famílias que têm filhos que estão agora com dificuldade e, em alguns casos, dificuldades que não vão ser recuperadas nunca. Então, não adianta essa turma ficar criando narrativas sobre uma operação absolutamente normal de qualquer gestor e na hora que foi preciso mostrar realmente o compromisso com a educação brasileira, ficaram do lado dos sindicatos, escolheram lacrar, escolheram usar o futuro das nossas crianças como arma política. A gente precisa ser coerente. Melhor sair pela tangente quando terminam os argumentos. Mas você sabe que eu concordo com você que houve um erro em fechar escolas e universidades durante tanto tempo na pandemia. Agora, um erro não justifica o outro. E isso não serve como argumento para justificar que esse corte na educação, mais um corte na educação, não tem razão de ser. E se os reitores dessas universidades falam que faltam recursos até para pagar as despesas básicas, despesas discricionárias, e despesas discricionárias são justamente essas, despesas com manutenção das universidades, com manutenção do equipamento, com limpeza. Se falta dinheiro até para essas despesas básicas, discricionárias, quiçá dinheiro para investir em pesquisa, no que realmente importa, em pesquisa, em excelência de educação, em contratação de novos professores, em valorização do professor, aí é que não tem mesmo.